Olá, 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 caríssimos! Tudo bem? Vamos embarcar em mais uma viagem ao mundo da história e conhecer um pouquinho sobre os povos pré-colombianos, precisamente sobre os maias. Os povos pré-colombianos são considerados os nativos que habitavam a América antes da chegada do navegador Cristóvão Colombo em 1492, ano que marca o descobrimento da América. Dentre esses povos destacam-se os maias, os astecas e os incas. Mas, como eu falei, hoje o tema serão os maias. Esse povo habitou a região que engloba o México, a Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Entre os séculos 9 a.C. e 9 depois de Cristo. Foi nessa época que os toltecas dominaram os mares, no século 9 depois de Cristo. A população maia estava organizada em cidades-estados e possuíam autonomia. Por vezes, algumas cidades-estados se uniam em confederação. As principais cidades maias foram Coelho, Tikal, Palenque, Chichén Itzá, Uxmal e Copán. Nas aldeias, os chefes locais cuidavam das funções administrativas, jurídicas e militares. As profissões eram hereditárias, passavam de pai para filho, e os casamentos eram combinados entre as famílias. A sociedade maia estava dividida em primeiro lugar, a nobreza, formada pelos guerreiros e funcionários burocratas. Depois vinham os sacerdotes, artistas e artesãos, seguido dos camponeses e, por último, os escravos, que eram procedentes de guerras, eram prisioneiros de guerra. O comércio entre as cidades do litoral e do interior também era muito forte. Produtos como peixe e sal eram trocados por jade, sílex e obsidiana. Os maias apreciavam mercadorias luxuosas como pele de jaguar, tabaco, conchas e penas. Na agricultura, de acordo com alguns pesquisadores, os maias utilizavam a técnica da queimada para preparar o solo para o plantio. Nesse processo, eles derrubavam árvores de uma extensa região e ateavam fogo a elas, para que as cinzas fertilizassem a terra. Mas, com o crescimento da população maia, novas técnicas de plantio surgiram, como os terraços e a drenagem de campos alagadiços, que permitiram o aproveitamento de terrenos montanhosos e pantanosos, que antes eram impróprios para a agricultura. Os principais produtos cultivados e comercializados pelos maias eram o cacau. Tanto os astecas como os maias utilizavam as sementes de cacau como moeda. Os maias usavam o cacau também para fazer o chocolate, uma bebida amarga e apimentada que era reservada aos soldados e governantes, porque se acreditava que ela tinha poderes revigorantes. O algodão era usado na fabricação de roupas. Geralmente, essas roupas eram transportadas em barcos mercantes por meio de vias fluviais até os centros das cidades, onde eram comercializadas nas grandes praças. Também temos o sal, utilizado em toda a região da América Central
para temperar alimentos e pagar os impostos que eram cobrados entre as cidades. Tipo de pedágio para transitar também. Também tinha a jade, pedra venerada pelos maias por sua beleza e pelos poderes sobrenaturais que eles acreditavam que ela tinha. Por isso, o jade era reservado à nobreza e aos sacerdotes. Agora temos o sílex, rocha muito resistente, utilizada desde a pré-história como arma ou material para corte. Já a obsidiana é uma substância natural de origem vulcânica, utilizada para confeccionar objetos de corte, amuletos e espelhos, destinados aos nobres em suas joias. Acreditavam que assim, como um espelho reflete as imagens ao redor, os nobres refletem a vontade do povo. Por último, temos o basalto, tipo de rocha vulcânica usada na fabricação de instrumentos para moer grãos, fazer esculturas e levantar muros de proteção. Os maias também ficaram conhecidos por sua arquitetura. Na América Central, as cidades e principalmente as pirâmides maias são a principal marca da arquitetura pré-colombiana. O que mais impressiona é que esses grandes templos de pedra com entalhes religiosos foram construídos por um povo que aparentemente não tinha ferramentas metálicas, polias ou rodas. Eles são como os egípcios, um mistério para a arquitetura. Mas então ficamos por aqui. E nos encontramos mais tarde. Até mais!